Deus. Queria compartilhar com os irmãos em 2 Coríntios e falar também um pouquinho sobre... Cadê 2 Coríntios? E depois finalizar em 2 Timóteo 4. Amém? Amém. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. De 1 ao 15. Pedir para o Antônio e para a Maria me ajudar, amém? Tá bem. Deixa a Maria achar primeiro ali. Já achei. Já achou? Vamos? Tá rápido. Amém. Podemos seguir? Glória a Deus. Amém? Diz assim, ó. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos. A ninguém exploramos. Não o digo para vos condenar, pois já tenho declarado que estáis em nossos corações, para juntos morrermos e juntos vivermos. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundando de gozo em todas as nossas tribulações. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constatando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta nos contristou por breve tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque os fostes para o arrependimento. Pois segundo Deus, fostes contristados, para que por nós não sofrestes danos em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo o mundo, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo deste prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que eu fiz, que fez o mal, nem por causa do que o sofreu, mas para que fosse manifesto diante de Deus o nosso grande cuidado por nós. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação. Muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu
entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós, todos que de como o recebeste, com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Amém? Amém. Vamos fazer uma pequena oração? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre-nos o entendimento da Tua palavra. Senhor, que Tu possas colocar na minha boca não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Teu Espírito quer compartilhar nessa noite. Senhor, Tu me incomodou com essa palavra. Tu também me levou em outra direção, mas Tu retornou para esta direção. Por isso eu te peço, Pai, me ajuda. Pai, toma minha vida nas Tuas mãos agora, que eu possa ser um instrumento de bênção na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Irmãos, Pai. nós vemos aqui na palavra de Deus que o verso 5 diz assim, ó, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. E não somente com a vossa vinda, também pela consolação que foi consolado de vós. Constatamos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de na maneira que muito me regozijei. Queridos, nós vemos a trajetória do apóstolo Paulo. Ele tinha escrevido a primeira carta aos Coríntios. Ele ali começou a falar sobre o amor, ele falou sobre os dons, falou sobre ministérios, ele falou de ministração da igreja, ele falou sobre a Santa Ceia, enfim, como Antônio falou, ele estava ordenando a sua igreja, ele estava coordenando a igreja de Cristo, porque ele tinha capacidade para tal. Amém? Mas nós vemos que a vida de Paulo não foi um mar de rosas. Tem um pregador que ele fala assim, ó, você ainda tem a oportunidade de ir embora antes de eu começar a pregar, porque eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, eu não vim trazer aqui docinho para ninguém, eu vim trazer a palavra. E muitas vezes a palavra, ela é fel. Muitas vezes a palavra é giló. Muitas vezes a palavra é dura. Muitas vezes, não é porque eu sou pastor e estou aqui nessa posição, apontando para a igreja, que quando eu faço assim para a igreja, ó, aqui, ó, esses 3 dedinhos aqui estão fazendo assim para mim. Está entendendo? Então, a palavra ela tem que cortar aqui em cima do pastor primeiro, ou do ministro que está pregando, ou do presbítero, do evangelista, do humilde diácono, um trabalhador da igreja. Está entendendo? Um simples discípulo, como foi falado, mas ela vai cortar embaixo também. Então nós vemos que Paulo era um camarada que antes ele perseguia a igreja. Paulo era um camarada que ele entrava nas casas, já metia o pé na porta, né? Vinha com uma turba de soldados. Por quê? Porque os judeus não gostavam dos cristãos. Os judeus não gostavam de Jesus. Quando eu falo judeus, a sociedade religiosa da época, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles não gostavam. Porque o que os judeus esperavam? Os judeus esperavam que o Messias ele viesse montado no seu cavalo branco e atrás dele viesse tropas e mais tropas para libertar do jugo romano. Só que o Messias, ele veio da manjedoura. Amém? A sua mãe nem relação com o homem teve como qualquer casal normal, né? Ela simplesmente foi agraciada, foi a bendita entre as mulheres. O Espírito Santo ali tomou o seu ventre para que fosse plantada ali uma semente. E essa semente não era uma semente qualquer, essa semente era Jesus. Glória a Deus. Então, ele veio da manjedoura. Quando ela estava em Belém com seu marido José, era, quem sabe, uma época de festa, era uma época de feriado. Quem sabe ali, foi uma coisa tremenda. E não tinha lugar para se hospedar, né? O José não fez reserva
no site de hospedagem, de hotelaria. José não entrou no site de pousada, não. Chegou lá, não tinha para onde ir. Aí, Deus enviou alguém que o socorresse. Aquele casal falou: olha, tem ali um estábulo, dentro de uma caverna. Lá nós guardamos os animais, né? Lá dormem os cavalos, dormem os bois, a vaca, dormem os cordeirinhos. Aí eles não tinham mais o que fazer, foram para lá. E o menino Jesus foi o quê? Deitado numa manjedoura. Amém? Então, essa era a grande diferença que eles tinham com relação ao Messias. E quando o Messias se manifestou, ele pregava, no dia de sábado ele operava milagres, né? Ele não tinha esse negócio com ele, podia ser sábado, podia ser qualquer hora, se ele tivesse de salvar, tivesse de libertar. Amém? Então, já cresceu aquela rixa das sociedades religiosas com Cristo. Amém? E ali, depois que Cristo foi crucificado, depois que ele foi assunto aos céus, o que aconteceu? A igreja começou a expandir. Quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja começou a crescer, a avançar através do ministério de Pedro. Pedro ali já foi forjado por Jesus. Pedro ali, ele já foi ali instruído, cheio do Espírito Santo. Numa pregação, 3.000 se converteram. E isso só contando homens. Não citava mulheres e crianças, mas tinha. Pedro ali na sua segunda pregação, 5.000 almas se converteram. Amém? E a igreja avançando. E os judeus apavorados. O que eles fizeram? Ali, foi levantado um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso começou a perseguir a igreja. Amém? Começou a perseguir. E ele estava com tanta ira, com tanto ódio, porque ele se julgava certo. Segundo a lei, Paulo não estava errado. Amém? Segundo o costume judaico da época, Paulo não estava errado. Porque o cristianismo estava passando por cima do ritual mosaico, estava passando por cima da lei. Amém? Jesus quebrou isso tudo. E ali ele foi, né, com cartas para matar, para destruir. Até que no caminho de Damasco, né, houve aquele sol, aquela grande luz que bateu em cima dele, ele caiu no chão e ali ficou cego. Amém? Ele ficou cego. E depois disso tudo, ele se converte. Ele ainda ficou um período que ele estava ali sendo treinado por Jesus. Ali ele estava ali sendo treinado por Cristo, treinado pelo Espírito Santo, até que ele começou a manifestar a palavra de Deus, até que ele começou a manifestar os milagres. Aí vieram as viagens missionárias, e nós vemos aqui Paulo, quando ele chegou na Macedônia, ele não tinha descanso, era opressão, era luta. Irmão, nós estamos vendo hoje aí, eu não sei quantos irmãos receberam aí, que no Ceará as igrejas estão sendo ameaçadas pelas milícias, pelas facções, pelos bandidos. Pastores estão sendo ameaçados de morte, igrejas estão sendo ameaçadas de serem metralhadas. Amém? Então, tribulações. Mas nós vemos aqui que Paulo, de repente, é mencionado o nome de Tito. Quando Tito chegou naquele lugar que Paulo estava, o que aconteceu? Houve alegria. Glória a Deus. Houve como se fosse um alívio, como se fosse um conforto. Tito trouxe conforto, Tito trouxe alegria. Amém? Amém. Muitas vezes, irmãos, quantos pastores aí, às vezes você vai fazer uma viagem, aí você fica enganado. Eu vou pegar minha esposa, vou fazer uma viagem, eu vou tirar umas férias. Mas você não sabe que o Espírito Santo está te preparando, porque lá naquela cidadezinha interiorana, lá naquela cidade, lá no meio do mar, tem um pastor lá que está sofrendo, tem um pastor que está sendo perseguido, tem uma igreja que está sendo apedrejada. Aí chegou lá Antônio e Patrícia. Amém? Amém. Trouxeram gozo para aquela igreja, trouxeram alegria para aquela igreja,
Foi o que aconteceu com Tito, para Paulo e aqueles irmãos. Quando Tito chegou, ele trouxe boas notícias. Glória a Deus. Olha, a igreja foi afrontada realmente com aquela carta de Paulo. Aquela carta de Paulo foi pesada. Aquela carta de Paulo colocou as pessoas na parede. A igreja de Coríntios era uma igreja, irmão, que você tinha que tirar a senha para profetizar. Você sabia? Tu tinha que chegar a senha e pegar a senha, senão tu não ia falar. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja que tinha adultério. Era uma igreja que tinha incesto. Era uma igreja que tinha coisas terríveis. Teve um homem lá que Paulo falou: eu vou entregar você aos cuidados de Satanás. Já imaginou, irmão? Coisa terrível. Ela tinha os 9 dons, ela tinha todas as manifestações do Espírito, mas era uma igreja que também tinha problemas. E Tito chegou ali, ó, trouxe alegria. Aí você volta lá, né? Vou tirar umas férias, vou botar aquele meu bermudão, vou pescar, vou nadar, né? Eu vou na cachoeira, né? Que em Minas Gerais tem muita cachoeira, mas nada. De repente, vocês estão passando, está até passeando, mas de repente você está dentro do carro, aí escuta aqueles hinos antigos, aqueles hinos lá do tempo do, como a pessoa fala, do tempo do ronca, né? Do tempo antigo, né? Mas o Espírito Santo começa a mexer no teu coração. Aí você entra naquela igreja, aí o pastor humilde olha assim, vem uma pessoa e fala: "Ô, a paz do Senhor, seja bem-vindo." Aí você se apresenta: "Não, sou o presbítero Antônio, eu sou o evangelista fulano de tal, eu sou a missionária Patrícia, eu sou a irmã fulano de tal." Aí o pastor recebe vocês com o maior carinho. Aí quando vocês têm a oportunidade, aquele pastor começa a sentir aquele descanso, aquele alívio. Paulo foi apedrejado, Paulo foi massacrado, como o irmão falou sobre a Santa Ceia, né? Paulo foi partido. Você imagina Paulo e Silas na prisão, lá no tronco, irmão. Estavam lá presos. Aí Silas, quem sabe Silas não chegou para Paulo: "Paulo, pô, também tu foi mexer lá com a deusa dos caras. Pô, Paulo, tu não é mole, Paulo. Pô, pregava mais leve, mais suave." Aí Paulo falou: "Tito, ô Silas, para de brincadeira, que a gente tem que falar a verdade." Aí um chega a pouco assim: "E aí, você trouxe ar?" "E não." "Trouxe a caixinha de som?" "Não." "Então vamos louvar." Amém? Eles começaram a louvar. E a palavra de Deus diz que meia-noite, o que aconteceu? Houve um grande terremoto naquela prisão. As cadeias deles caíram por terra. E ali, aquele carcereiro ficou confuso, porque se ele perdesse um preso ali, ele ia ser morto. E ele já estava pensando em se matar. Aí de repente ele chutou a voz: "Ei, não faça tal coisa, não faça tal coisa, nós estamos aqui, ninguém fugiu." Aí Paulo começou a pregar o evangelho. Aquele homem viu que Paulo e Silas eram diferentes. Aí ele falou assim: "Ó, o que hei de fazer para ser salvo?" E Paulo fala para ele: "Ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa." Amém? Então nós vemos ali, ó, grandes tribulações. Irmão, nós estamos vendo hoje, nunca foi tão vinculado aí, pastores tirando a própria vida. Homens cheios do Espírito Santo, homens com igrejas vultuosas, homens com igrejas lindas, com membros, ar-condicionado central, um púlpito que parece até que é de ouro, um dízimo de excelência, ofertas de excelência, o pastor com casa própria, o pastor com carro do ano, mas de repente você escuta: igreja tal em Goiás, igreja tal em São Paulo, pastor deu cabo da própria vida. Ô, meu irmão, sabe por quê? Porque o pastor, ele não sabe parar. Tem vezes, irmãos, que o pastor, ele tem que, ó, sentar para ouvir a palavra. Tem vezes que o pastor tem que sentar, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, o Espírito Santo vai tomar aquele irmão e falar: "Pastor, Deus manda eu te dizer isso, isso e isso." E aquele pastor, ele precisa chorar. Está entendendo, irmão? Não estou querendo colocar o pastor como uma vítima, não, mas o pastor, às vezes, precisa de um carinho,
precisa de um afago. Irmãos, você sabe qual é sabe qual é a pessoa mais sozinha da igreja? Vocês sabem quem são essas pessoas? A pessoa mais solitária da igreja é o pastor. Sabe por quê? Porque ele dá a vida pelas ovelhas, ele dá a vida pela igreja. Mas e a igreja? Qual o retorno que está dando para ele? Eu não estou falando de retorno financeiro. Ó, pastor, toma aqui, ó, comprei esse carro dando para o senhor. Não, não estou falando disso. Se tu puder abençoar o teu pastor, abençoa. Teu pastor às vezes pode estar vivendo de aluguel. Pastor, Deus mandou comprar essa casa para o senhor. Toma, amém. Glória a Deus. Grande será o teu galardão. Mas se tu não puder, grande será o teu galardão também. Mas às vezes o pastor, irmão, está precisando, ó, de um abraço, um afago. Quantas mulheres de Deus aí, ó, têm dado a sua vida pela igreja, mas na hora de receber um carinho, na hora de receber uma palavra, não recebe. Está entendendo? As pessoas pensam, tem uma visão que o pastor, né, é que nem o super-homem, né, para o alto e avante. Não é não. O pastor também chora, o pastor sofre. Amém? O líder de uma igreja, uma missionária, sofre. Sabe por quê? Porque ele só está dando, mas não está recebendo. Está entendendo? Então, quando Tito chegou, houve uma alegria. Glória a Deus. Amém? Quando Tito chegou, houve uma alegria. Quando eu saí do Souza Aguiar, estou querendo ser melodramático, eu sempre lembro, né? Eu acho que também não vou esquecer nunca também. Mas quando eu cheguei do Souza Aguiar, eu não tinha tanta afinidade com a Antônia e a Patrícia. De repente eu recebi uma ligação. Pastor, vou aí na tua casa te visitar. Amém. Amém? E hoje eles não são visitas, são de casa. Glória a Deus. É verdade, Amém? Pai. Amém. Veio uma, veio duas, no monte orando, conseguiu trazer as coisas para mim, sabe? Mas não é o trazer coisas, é a presença. Amém, Pai. Amém? É a presença. É verdade. Amém? Senhor. A presença. Isso é muito importante, irmão. É muito importante. Quantos pastores estão aí sozinhos? Quantos pastores estão dando cabo da sua vida? Sabe por quê? Porque ele não sabe parar para ouvir. Muitas vezes, irmão, eu tenho que parar para ouvir. Muitas vezes eu tenho que observar o céu e ver se a coluna de nuvem está mexendo. Eu tenho que ver se a coluna de fogo está se mexendo. Ali os coatitas, os meraritas, os gersonitas, eles tinham as funções do tabernáculo. Um dobrava, o outro guardava as madeiras, o outro guardava os utensílios. De repente eles chegavam no lugar, a nuvem parava, aí eles armavam tudo, mas de repente no mesmo dia a nuvem dava uma doideira lá e puf, mexia. Eles tinham que desarrumar de novo. Muitas vezes eles ficavam um mês naquele lugar, 2 meses, 1 ano. Mas de repente a nuvem se mexia no mesmo dia, a coluna se mexia no mesmo dia. Nós temos que estar atentos para ouvir a voz. Glória a Deus. O Pai. próprio Moisés, no início do seu ministério, nós vemos que a vida de Moisés, ela se divide em 3 etapas. 3 etapas, 3 períodos de 40 anos. 40 anos ele era o cara. Ele estava preparado para ser o novo faraó. Criado em toda a arte, em toda a ciência. Moisés sabia feitiçaria, sabia filosofia. Ele falava em várias línguas. Era um homem culto. Criado por Faraó. Nós vimos como que Deus é engraçado, né? Faraó mandava matar as crianças, os meninos, mandava pegar os meninos, jogava para os crocodilos comer, porque ele não sabia quem era Moisés. E aonde que Moisés foi escondido? No próprio rio. No palácio de Faraó. Estava lá, ó, debaixo da guarda de Faraó. Até que, de repente, ele, já sabendo da sua história, que ele não era um egípcio legítimo, e ali ele viu um cara maltratando um hebreu, ele foi para defender o hebreu, matou aquele cara, mas não era a hora de Moisés, ele teve que sair fugindo. Aí ele entra no seu segundo período de 40 anos, ele conhece ele conhece o sacerdote de Midian, Jetro, não é isso? Ele conhece Jetro, conhece a família de Jetro, se casa com a filha de Jetro.
Amém? E ali se passou 40 anos, ele já estava com 80. Só que os homens daquela época com 80 anos tinham mais saúde que eu e o Antônio junto. E olha que o Antônio malha, hein? Fica em pé o dia todo lá na posição, tá entendendo? Mas aqueles homens lá de 80 anos eram vigorosos, eram valentes, eram guerreiros. Aí uma ovelha se desgarrou. E o bom pastor, ele vai atrás da ovelha. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelhinha. De repente Moisés chegou num lugar, aí tinha uma árvore, uma sarça, pegando fogo. Mas o fogo não consumia aquela sarça. Foi a maneira que Deus chamou a atenção de Moisés. Até que ele ouviu aquela voz: Moisés, Moisés, Moisés. Aí ele recebeu aquela missão. Com 80 anos, Moisés retorna para o Egito e vai diante de Faraó. Amém? E ali passa aquele período que o povo sai do Egito. E estava lá Moisés, irmãos, que nem um doido. Moisés parecia doido. Imagina, 3,5 milhões de pessoas. Alguns estudiosos dizem 5 milhões para um homem governar. Imagina a loucura que é. Moisés, quero falar contigo. Moisés, quero falar contigo. Moisés, o cara já estava a ponto de ter um infarto. Está entendendo? O cara já estava ao ponto de ter um infarto, de morrer. Até que quem aparece? Seu sogro. Com a sua esposa, com seus filhos. Amém? Com a família. Aí ele começa a observar, ele ficou um dia observando Moisés. Nossa, esse homem vai morrer. Aí o Espírito de Deus usou aquele sacerdote de Midian. Ele chamou Moisés: aí, calma, senta aí, meu. Ouve o mais velho. Tem um profeta novo, um profeta velho, mas não é aquele profeta sem vergonha lá de reis, não. Era um profeta velho e inteligente, usado por mim. Ô meu filho, senta aí. Escolhe auxiliares. Escolhe homens cheios de sabedoria, cheios de temor. Aí ele escolheu 70 auxiliares. Escolheu pessoas para falarem com 100, para falarem com 50, para falarem com 1000. Ou seja, dividiu o cargo. Sabe por quê, irmão? Uma vez, um pastor morreu, aí ele chegou lá no céu, aí ficou olhando as mansões celestiais, ficou olhando as ruas de ouro. Aí ele pensando assim: pô, imagina a minha mansão, né? Minha igreja tinha 1.500 membros, eu tinha não sei quantas congregações. Ele pensando. Quando chegou, a casa dele era humilde, bonita, porém humilde. Aí tinha uma casa assim do lado, era uma mansão. Sabe de quem era a mansão? Era de uma velhinha da igreja que tinha morrido primeiro. Aí ele indagou o anjo, né? Por que a dela é melhor que a minha, meu filho? Quando você estava lá pegando fogo no púlpito, quando você estava lá libertando os endemoniados, quando você estava lá curando os enfermos, quando você estava lá pregando, meu filho, você sabe quem estava de joelho? Você sabe quem estava jejuando? Que era a velhinha ali. E ela não estava sozinha não, hein? Tem as irmãs da União Feminina, tem as irmãs do grupo feminino, tem as irmãs lá do grupo das irmãs. Então, irmão, resumindo, eu não faço a obra de Deus sozinho. É verdade. Eu posso ter a maior responsabilidade, mas sozinho não chego ali nem na esquina. Preciso do Antônio, preciso da Patrícia, preciso da Dona Elizabeth, preciso da Irmã Maria. Um do outro. Está entendendo? Preciso, irmão. Fiquei aí 1 mês de cama. Quem que dirigiu os cultos? Quem pregou? Amém? Amém. Quem que ajudou ele aí? Não foi a Dona Verdade. Patrícia? Está Amém. entendendo, irmão? Então imagina, eu estou sozinho. Não vai lugar nenhum. Então, assim como Tito foi alegria para Moisés, para Paulo, para a igreja lá de Corinto. Eu não esqueci o nome do Jetro. Obrigado, Espírito Santo. Jetro foi a alegria de Moisés. Jetro foi a alegria do povo hebreu. Amém? Aleluias, amém, Então, irmão, Pai. que horas? 24, não, vamos encerrar. Então, irmãos, finalizando aqui, tá? O 13.
Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, pois o seu espírito foi recriado por todos nós. Amém? Ou seja, foi alegrado. E aqui no final, que eu falei que eu ia finalizar aqui em Timóteo, 2 Timóteo 4, diz assim, ó, Paulo nos seus últimos dias ele ia morrer, tá? Decapitado. Diz assim, ó, 2 Timóteo 4, 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a Fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente quem está com ele? Lucas. Somente Lucas está comigo. Tomai Marcos e trazei contigo, porque é muito útil para o meu ministério. Glória a Deus. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, trazes a minha capa, e deixei em Troia, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém? Olha Amém, só como é que o cara era. Eu fiquei até arrepiado agora, não sei se você sentiu aí. Paulo sabia que ele ia morrer, ele estava preocupado com o pergaminho, irmão. Ele estava preocupado em escrever. Quem sabe qual foi a última carta que Paulo fez? Dizem que foi Filipenses. Não posso afirmar, me fugiu agora a cabeça, né? Tá entendendo? O cara ia morrer, ele estava querendo pergaminho para escrever carta. O cara falou, traz a minha capa. E antes, no início do seu ministério, ele teve uma desavença com Marco. A gente só vai descobrir no céu qual foi. Amém? Quem sabe Deus vai passar um telão lá para mostrar para a gente. Mas quem estava com ele? Lucas. Perdão, Lucas estava com ele. Mas Marcos também estava com ele. Ele mandou João chamar. Marcos. Está entendendo? Então, queridos, é uma alegria quando chega alguém para ajudar. E não só ajudar, para enraizar, para somar. É uma alegria. Aí a obra floresce. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vou passar para o presbítero Antônio, ele vai estar fazendo a administração da ceia. E eu vou matar a saudade dos tempos de diabo. Amém. A Patrícia vai ficar na filmagem. Glória a Amém? Deus. Glória a Amém, Deus. irmãos? Amém, Amém. Pai. Pode pegar aí, pastor, que eu vou Amém. dar um momento, né? Amém. Forte a palavra, né, irmãos? Glória a Deus. Ninguém faz a obra sozinho. É verdade. Senhor. Prega, né? O outro segura e assim Amém. vai, né? Amém. Muito forte. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Pai. Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém, Senhor. Vamos participar da ceia. Amém. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até Que que bem. ele venha. Amém? Amém. Glória a Deus. Preste o pão aí, pastor, fazendo um favor. Aleluia, Jesus. Né, irmãos? Amém. Olha para Pai. cá. Irmãos, é forte, né? O Senhor Jesus disse que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Amém. Né?
Ele é que nos alimenta, que mata a nossa fome espiritual. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, irmãos. Partiu o pão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ir. Pode pegar o bicho, tá, pastor? Receba aí, irmão, o corpo. Receba o corpo. Amém? Amém, Pai Pai. amado, Pai querido, aí está o teu corpo, que Aleluia. é simbolizado por este simples pão, Pai. Abençoa, meu Deus, quando nós viemos a comer deste pão, Senhor. Amém. Pai, que se alguém aqui está cometido por alguma enfermidade, Pai, que ela venha ser curada. Amém, Pai. Amém. Porque a tua Senhor. palavra diz que pelas suas feridas fomos sarados. Glória a Em nome Deus. do Senhor Jesus. Amém? Amém, Pai. Pode ir, pastor. Coma aí o pão, irmãos. Pela Amém. fé, tá? Amém, em nome de Jesus. Amém, É o corpo Pai. de Jesus que foi Glória partido a por mim e Deus. por você. Amém, Pai. Tá? Amém, em nome de Jesus. É o corpo de Cristo. Né? Amém? Amém, Pai. Então, pode comer, tá, irmãos? Aleluia. Aleluia, está Senhor. consagrado. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que foi dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Ah, tem a uva também, né, pastor? Irmãos, como o pastor sempre faz, né? O pastor vai estar distribuindo uma uva aí, né? Esse propósito, né? Para Fortalecimento. né? Incentivando. Incentivar você, né? Que hoje você não está participando, mas eu creio, pastor, Pela que na fé. próxima ceia, que vai ser em fevereiro, eu creio que Dona Quita e a irmã Maria, nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Amém? Glória a Então, Deus. o símbolo, né? Amém, Olha aí, Pai. o pastor vai estar dando uma uva para vocês aí. Dona Quinta e Maria, esse mesmo, hein? Faltou sua mãe, Patrícia. É. A sogra aqui não está comigo. Amém, Pai. Vamos trazer ela. Dona Quinta não tá com medo de água não, né, Vamos Dona? trazer ela. Em nome de Jesus. Vamos trazer Pega ela, bem, hein, Patrícia? Vamos sim, amém. Não é? Verdade. Amém. Isso. Amém. Pode comer a fruta, tá? Pode comer, fique à vontade. A videira verdadeira é o Senhor Jesus. Né? Então, cara, esse bonito, né? Ele vai ficar muito cheio. Cheio, né? Eu deu vontade de beber esse suco aqui, cara. Irmãos, estenda sua mão para cá. Amém. Irmãos, a Bíblia diz assim: por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Esse, né? Olha o cálice aqui na minha mão. Diz: Amém. este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Porque todas as vezes que Glória. comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. O pastor vai estar passando aí né, o sangue de Cristo, né? Gente, depois eu limpo. Isso aí é o de menos. O pastor vai. Deixa, Mar. Depois eu limpo. Vai piorar. O homem é assim mesmo, o homem é desastrado, irmão. Também sou assim. Ainda mais o cara meia Entendeu? vista. O pastor tem um tempo que não é diácono, né? Eles Ih, aprendeu. acho que já derramou aí dentro. Ele parou, não foi?
Amém? Amém. Estenda suas mãos, irmão, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, Senhor, que foi derramado por muitos, Senhor. O teu sangue que nos purifica de todo o pecado, Pai. Quando viermos a beber desse teu sangue, que é representado por esse suco de uva, Pai, que nós viemos nos fortalecer espiritualmente, Senhor. E que o Senhor venha nos purificar de todo o pecado. Amém. Senhor Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Pode passar. Glória a Deus. Tomai do pão. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Tomai do pão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos Glória a beber em Deus. Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Obrigado, Jesus. Glória, Obrigado, glória, glória a Deus. Deus. Obrigado, Senhor. Muito Louvado obrigado. seja Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigada, Obrigado. Senhor. Obrigada, A Pai. palavra que nós falamos para Ti é obrigado. Amém. Teu Obrigado, sacrifício, Senhor Pai. Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada, Amém. Senhor. Amém, irmãos? Amém, Pai. Somos gratas ao Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado. Amém. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém, Senhor. Então, nós vamos orar, né? Vamos dar a bênção apostólica e vamos pedir a oferta. Amém. E esquecendo, tá? Você que trouxe a oferta aí, traz aí uma oferta, irmãos. Né? Traz aí uma oferta. Pode trazer. Fique à vontade. Isso, Aleluia, deixa Jesus. mais uma oferta, vamos orar. Né? Para que Deus venha também abençoar a nossa vida financeira também, né? Amém, Nós Pai. precisamos também, né? Claro, primeiro de Deus, mas também precisamos também, né? De dinheiro. Né? Não vamos ser hipócritas, não. Verdade, Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai, Sim, meu Deus. abençoa a nossa vida financeira, Senhor. Abençoa, Senhor. Pai, precisamos, não vamos ser hipócritas, meu Deus. Precisamos também ter uma vida financeira abençoada por Ti, Pai. Pai, supre as nossas necessidades nesta área, Pai. No nome do Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa os ofertantes da Sua casa de oração. No nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, Pai. E graças a Deus. Amém? Amém, Senhor. Irmãos, posso orar, pastor? Na Boa bênção? vontade. Agradecer, né? Vamos primeiro agradecemos ao Senhor, né? Por esse culto abençoado, irmão. Amém. Meu Deus do céu, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigada, Nos leva Pai. de volta para casa em paz e segurança. Amém, meu Nos Pai. concedendo mais uma vez uma noite de paz. E essa semana, Pai, amanhã já é segunda-feira, essa semana que já está entrando aí, Pai, venha ser também uma semana de vitórias Em nome de para Jesus, todos Pai. nós, Pai. Uma semana de resposta, Senhor. de milagres, Pai. No nome do Senhor Jesus. Glória. Estenda suas mãos para o céu, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Divino Espírito Santo estejam conosco, não somente hoje, irmãos, mas amanhã e para todo sempre a igreja que crê vai dizer: Amém. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Amém, irmãos. Graças a Deus.